Esse é um documentário feito por alunos da Universidade de São Paulo, apresentado à disciplina de Psicologia Anomalística, ministrada pelo professor Wellington Zangari, do Instituto de Psicologia. Temos como tema transe, cultura, identidade e patologia, associação e contexto. Para isso, entrevistamos estudiosos da área e pessoas com experiências mediúnicas. Eu sou de família católica, eu morava no interior da Bahia. Aí eu vim para São Paulo com 17 anos e comecei a trabalhar o dia inteiro fora e estudar à noite. Aí eu deixei de frequentar a igreja católica. Aí quando foi depois de 8 anos, uma colega de serviço foi conhecer a Federação Espírita e me convidou. Aí quando eu conheci, parecia que era algo que eu estava procurando a vida inteira. Eu tenho mediunidade de psicofonia, intuitivamente o espírito assim, ele passa as ideias que ele quer passar e a psicofonia, o médium fala como se fosse o espírito, né? E também mediunidade de psicografia. Eu sou passista. Mas antes de você chegar a ser passista, tem um curso preparatório, né? Lá no Batuíra se funciona assim, não só para mim, para todos. Primeiro você faz o básico, que é 1 ano. Depois você faz o COEM, que é 2 anos. Aí você vê o que você gostaria mais de fazer, em que você se adaptaria melhor, né? Para definir dissociação, é que a dissociação é um conceito psicológico que surgiu da necessidade de se explicar determinados fenômenos religiosos. Essa é a grande verdade. Quer dizer, toda a pesquisa da dissociação começou com fenômenos religiosos, né? Começou com o estudo dos transes mediúnicos, começou com o estudo daquilo que alguns religiosos chamam de dons do Espírito Santo, né? E começou, enfim, com uma série de experiências que as pessoas relatavam de relação com o transcendente. E a psicologia, na tentativa de explicar essas vivências, e aí a gente está falando de uma psicologia científica, uma psicologia já num mundo secularizado, num mundo que não tem mais a fé, a religião como um norte, né? Inclusive eu cheguei em Uberaba quando o Chico Xavier estava vivo, né, em 83. Então o Chico Xavier, ele tem a psicografia inconsciente, que ele era assim, né, tampava a vista, não via nada, psicografava em outras línguas, mas a minha não, é semi-inconsciente. Quando dá vontade de psicografar, por exemplo, você vê a palavra amor, aí instantaneamente eu já põe no papel, mas sabe quando você sabe que está vindo aquela palavra, só que uma página, por exemplo, sei lá, 5 minutos, 2 minutos, mas não é a psicografia inconsciente. É semi-consciente, no caso. Eu sei que não é meu, pelas palavras, pelo que vem, mas... E é assim, instantânea também, é muito rápido, já vou escrevendo, mas não é igual a inconsciente, que é tipo o Chico Xavier, que escrevia até, psicografava até em outras línguas, né? O passista, ele é só um instrumento para mentores espirituais. Não é nós que damos o passe. A gente só impõe as posições da mão. A energia vem do alto. São os mentores espirituais de Jesus que dão o passe. Não são nós. Nós somos só um instrumento para eles, mas para eles trabalharem, entende? A gente não dá o passe vem do alto. Entendeu? Então não é a gente não, a gente é só um instrumento para eles trabalharem. Dissociação, a gente está falando de um termo complexo, um termo difícil, não é tão simples assim de explicar o que seja dissociação, até porque existem várias dissociações, vários tipos de dissociação, né? Mas basicamente a gente pode definir dissociação como um fenômeno em que há uma temporária desconexão entre módulos psíquicos ou motores que a gente supõe ou deveriam estar integrados, deveriam estar funcionando de forma integrada. Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Imagina que o indivíduo começa a escrever sem ter o controle da mão, sem ter o controle das funções motoras e
e da atividade intelectual para produzir aquilo que ele está escrevendo. De algum modo ele sente que aquela atividade de escrita ocorre de modo relativamente involuntário. Isso em alguns contextos religiosos seria chamado de psicografia, principalmente no contexto espírita, né? Num contexto psicológico a gente chamaria isso de escrita automática, que é uma forma de dissociação. Então, nesse tipo de fenômeno, há como que uma desconexão entre esses módulos psíquicos e motores ligados à escrita, eles passam a atuar de forma relativamente involuntária frente à consciência do sujeito, frente inclusive a sua noção de identidade, ou seja, ele não se reconhece realizando aquela ação. Esse foi um achado que eu tive na minha pesquisa de doutorado. Ficou muito claro isso, que algumas pessoas tinham uma predisposição particular para a dissociação. Essas pessoas obtiveram scores mais elevados em escalas, em instrumentos, medidas que avaliam a dissociação, enquanto que outras pessoas não obtiveram scores elevados e nem por isso essas pessoas deixaram de relatar experiências religiosas, experiências de possessão, experiências de dons do Espírito Santo e assim por diante. Porém, essas pessoas, vamos dizer assim, viviam isso, essas que não tinham scores elevados nessas medidas, elas viviam isso mais como um aspecto daquele contexto, um aspecto das condições disponíveis durante o ritual religioso. Então, ou elas viviam essas experiências porque elas tomaram uma substância que as ajudou a estimular isso, ou elas viveram essas experiências porque elas se utilizaram de determinadas técnicas que foram desenvolvidas naquelas religiões para treinar e para desenvolver essas habilidades dissociativas, ou elas usavam do álcool, ou do tabaco, ou de outros meios diversos presentes naqueles contextos, como por exemplo no caso da Umbanda, né? Você tem o elemento da música e da dança, que ela estimula uma alteração da consciência. Você tem os tabaques, né? Que ficam ali num ritmo meio hipnótico o tempo todo, tocando ali durante boa parte da gira, alto aquele som muitas vezes. Você tem um ambiente com as luzes mais escuras, então tudo isso predispõe uma certa alteração da consciência. É como se o próprio contexto, o próprio ritual religioso já fornecesse elementos para a dissociação. Mas o contexto não se refere apenas às condições físicas externas. Muitas vezes o fato de se encontrar em uma comunidade onde as experiências religiosas são aceitas e validadas é essencial para que a pessoa consiga vivê-las. De igual importância para a experiência é que haja identificação pessoal com o grupo e apropriação daquilo para si. E o que é bacana é que não é aquela palestra que só fala de religião e tal. Geralmente fala em Deus, fala no Evangelho, mas coisas aplicadas para o dia a dia. Aí assim, quando você faz tratamento, tem a palestra, aí várias pessoas falam, não, essa palestra é para mim. Que aquele problema que você tem naquele dia, aí eles mencionam justamente, sabe, coisas relacionadas com aquele problema. O que a gente se sente muito bem também no trabalho espiritual é que todo mundo que está ali é com o mesmo objetivo, todo mundo se gosta como se fossem irmãos, aí quando acaba o trabalho se beija, deseja boa semana. E não tem fofoca, não tem nada, sabe? Todo mundo está ali com o objetivo de ajudar os outros. Então isso também tanto fortalece o trabalho, como você se sente bem, porque você é acolhida. Todo mundo que está ali não é para querer ser melhor do que o outro, não é para fazer fofoca para nada, é para trabalhar mesmo. Como irmãos mesmo, né? Então isso aí... sem criticar nenhuma religião que eu não sei, mas na nossa religião a gente encontra isso, né? Assim, essa amizade, sabe? A inserção no contexto do novo grupo muitas vezes é tão importante que reconfigura as experiências passadas, ou seja, há a ressignificação de fenômenos que outrora eram explicados de uma outra maneira. Hoje eu escrevi ela de Salvador, esse rapaz, o Ed, estava ele e um outro na moto. O ônibus pegou ele, jogou eles longe, ele morreu na hora. Aí outro rapaz ficou a semana em coma e morreu também, né?
Aí na hora que estava acontecendo, que ele estava morrendo, eu estava em casa já deitada, aí assim me deu insônia, eu comecei a pensar, eu queria saber o que tem do outro lado da vida, o que acontece quando a pessoa morre, todas essas coisas. Ele estava morrendo, né, porque ele morreu na hora. E também eu morava na praça, e sempre que passava um enterro, eu tinha uns 14 anos, aí eu ficava me perguntando qual é o sentido da vida, que a pessoa luta, a pessoa tem família, tem filho, aí depois a pessoa morre, fala que a pessoa acabou. Aí com 14 anos você já me perguntava, então eu já tinha mediunidade, mas eu nem sabia. O que eu acho que estava buscando, então não tinha chegado a hora, foi conhecer o Espiritismo. Desde que começaram os estudos relativos à associação, pergunta-se se haveria algo de patológico nesses fenômenos. Apesar dessa questão não estar resolvida, apresentamos aqui a visão da psicologia social. Surge, quando a gente fala, mas então a dissociação é um conceito da psicologia, então a gente está patologizando o fenômeno? Não. Veja bem, quando a gente fala em dissociação, a gente está falando, como eu disse, num conceito diverso, multifacetado, e há uma discussão toda na literatura até que ponto certas formas de dissociação não seriam normais até certo ponto, né? Ou pelo menos esperadas de acordo com certas expectativas contextuais, com certas expectativas sociais. E até que ponto outras formas de dissociação não seriam de fato patológicas ou ilustrativas de algum transtorno psíquico. Então, por exemplo, tem algumas categorias diagnósticas que a psiquiatria usa, no caso, pegando as categorias do DSM, do manual do DSM, a gente tem a categoria de transtornos dissociativos, né? E dentro dessa categoria de transtornos dissociativos, você tem alguns autores que dizem que certas formas de transe seriam patológicas, transe religioso, certas formas de transe religioso seriam patológicas. Então até há uma discussão sobre o que seria uma categoria de transtorno de transe dissociativo. Agora, levando-se em conta que o DSM é um manual, né, que foi em grande parte criado e é ainda hoje reformulado, atualizado pelo trabalho de psiquiatras, de uma comunidade muito seleta ali de psiquiatras pioneiros ou de algum modo com algum tipo de pesquisa e excelência em pesquisa dentro de certas áreas ou de certos transtornos, e considerando que há uma série de interesses também por trás da criação desses manuais psiquiátricos, interesses políticos, interesses econômicos, enfim, é questionável até que ponto essas categorias de fato são generalizáveis para todos os contextos sociais, para todos os contextos culturais, né? E há toda uma discussão de até que ponto essas categorias não são uma forma de colonização conceitual, né? Uma forma de impor um pensamento ocidental para se explicar certos fenômenos que já não se encaixam totalmente na cosmovisão, na visão de mundo da nossa cultura ocidental contemporânea. Então há uma discussão nesse sentido dentro da antropologia, dentro da sociologia, enfim, dentro das ciências sociais, incluindo a psicologia social. E a gente entra num conflito muito grande também para definir o que é normal e o que é patológico. E a gente sabe que essas categorias elas variam muito de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. E, portanto, o que é patológico, né? Esse é um outro problema que a gente precisa procurar definir. Apesar disso, a gente sabe que algumas coisas trazem sofrimento para as pessoas, certas experiências, certas vivências trazem sofrimento para as pessoas, sofrimento emocional, sofrimento físico, né? E a gente sabe também que certas experiências, quando não se encaixam totalmente ou não se adaptam totalmente naquele contexto em que a pessoa faz parte, esses processos de desadaptação tendem a ser nocivos e prejudiciais para o indivíduo. Então, geralmente, o critério-chave para se dizer o que é dissociação patológica e o que é dissociação não patológica é a adequação ao contexto.